Você confiaria sua vida a um líder que pode te expulsar, mas que também é capaz de deixar de comer para que você sobreviva? É exatamente assim que funciona a liderança entre os lobos. A maioria das pessoas acha que matilha é só um bando de lobos correndo atrás de presas, liderados por um macho alfa violento. Mas quase tudo que você imagina sobre isso está errado. E o mais curioso, entender como os lobos se organizam pode explicar muito sobre nós, sobre poder, lealdade, conflito. Erícia, pá, e até sobre como grupos humanos funcionam no trabalho e na família. Agora, pensa comigo. Como um grupo de predadores armados com dentes afiados, capazes de se matar em segundos, consegue viver junto, caçar junto, criar filhotes juntos, sem virar caos? Se você ficar até o final, você vai descobrir por que a verdadeira liderança na matilha é bem mais sofisticada do que dominação pela força. Como um lobo consegue controlar um grupo inteiro quase sem emitir um som, e o que acontece com um lobo que quebra as regras sociais da matilha. E no final, eu vou te contar o momento mais crítico e tenso da vida social de um lobo, quando tudo pode mudar em questão de minutos. Vamos começar desmontando o primeiro mito, a ideia do macho alfa tirano, que manda em todos, bate em todos, e só ele come primeiro. Essa visão antiga veio de estudos feitos com lobos em cativeiro. Grupos completamente artificiais, com animais que não eram parentes entre si, presos num espaço pequeno. É como estudar o comportamento humano, trancando desconhecidos num quarto apertado, e depois dizer que aquilo é a natureza verdadeira das pessoas. A natureza, a história é outra, bem mais parecida com uma família do que com uma gangue. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que muda completamente a forma como você vê uma matilha. A estrutura básica de uma matilha de lobos selvagens, na maioria das espécies, parece mais uma família nuclear estendida do que um exército. Em vez de um macho alfa dominando desconhecidos, o que geralmente existe é um casal reprodutor, muitas vezes chamado de par alfa, que na prática são o pai e a mãe do grupo. Os outros membros da matilha normalmente são os filhotes deles, de diferentes anos. Ou seja, você tem os pais, os adolescentes e às vezes até uns tios postiços, que são lobos que se juntaram depois. Mas por que então ainda se fala tanto em macho alfa? Porque, apesar de serem uma família, existe, sim, hierarquia. Só que não é uma hierarquia baseada em briga gratuita o tempo todo. O macho reprodutor e a fêmea reprodutora tomam as decisões mais importantes. Quando a matilha se desloca, quando é hora de caçar, quando é hora de recuar, eles são frequentemente os primeiros a iniciar um movimento, os primeiros a cheirar um perigo, os primeiros a comerem uma caça grande. Só que aqui está o ponto que quase ninguém nota. Eles não mandam porque batem em todo mundo. Eles mandam porque o resto confia neles. Pensa em uma família humana em que os pais são experientes, sabem onde tem comida, sabem como evitar problemas, sabem proteger os filhos. Você obedece mais por confiança do que por medo. Com lobos é parecido. O par reprodutor tem mais experiência, já sobreviveu mais invernos, já viu mais situações de risco. Isso torna a liderança deles funcional, e não só violenta. Claro, há conflitos, há rosnados, há intimidações, mas é bem menos caótico do que se imagina. Agora, antes de avançar, deixa eu abrir um detalhe que vai ser importante para um ponto bem mais surpreendente daqui a pouco. Nem sempre o líder mais importante da matilha é o macho. Em muitas situações, a fêmea é quem de fato coordena a coesão social do grupo. Guarda isso, porque lá na frente, quando falarmos de criação de filhotes e decisões críticas, isso vai ficar muito evidente. Avançando nessa estrutura familiar, uma coisa que poucos percebem é que cada lobo dentro da matilha tem um papel social específico, mesmo que esses papéis não sejam fixos para sempre. Você tem os líderes, geralmente o par reprodutor. Você tem subadultos, são como adolescentes, cheios de energia, fundamentais nas caçadas, mas ainda aprendendo a se controlar. Você tem lobos mais velhos, que podem já não ser os mais fortes fisicamente, mas carregam um peso enorme de conhecimento. E você tem os filhotes, que são praticamente o centro emocional do grupo. A hierarquia entre eles não é estática. Um lobo jovem pode crescer, ganhar força, mostrar habilidade em caçar, ser bom em cooperar e aos poucos ganhar uma posição mais alta no grupo. Mas note como isso acontece. Raramente por meio de brigas mortais. A escalada social de um lobo é feita por meio de pequenas interações diárias. Quem cede passagem, quem lambe o focinho de quem se curva e mostra submissão.
Quem inicia a brincadeira, quem interrompe uma disputa. É quase como um jogo social constante, em que cada gesto sutil comunica posição. E aqui vem uma curiosidade poderosa, que conecta diretamente com o próximo ponto. Lobos usam submissão voluntária como ferramenta de paz. Quando um lobo se aproxima abaixando o corpo, enfiando o rabo entre as pernas, lambendo o focinho do outro, ele está dizendo sem palavras: eu aceito sua liderança, eu não quero brigar. Essa capacidade de se submeter ativamente é uma das chaves da organização da matilha. E isso abre um mistério fascinante. Como um grupo de predadores tão perigosos consegue se comunicar tão bem sem falar uma única palavra? Se você ainda está aqui, agora a gente entra no coração da comunicação social dos lobos, que é muito mais avançada do que a maioria imagina. Quando pensamos em lobos, pensamos em uivos. Mas uivar é só uma parte de um sistema de comunicação incrivelmente rico. Lobos falam com o corpo, com cheiros, com sons, com distâncias. É quase como se eles tivessem várias camadas de linguagem operando ao mesmo tempo. Vamos começar pelos sinais corporais. A posição da cauda, por exemplo, é um dos indicadores sociais mais claros. Uma cauda erguida, firme, geralmente indica confiança e muitas vezes está ligada à posição mais alta na hierarquia. Uma cauda baixa, enfiada entre as pernas, mostra medo ou submissão. Orelhas para frente indicam atenção, possível desafio. Orelhas para trás, muitas vezes, evitam conflito. E não é só isso. O jeito de caminhar, o ritmo, a direção do olhar, tudo carrega significado. Depois vem os sons. Além dos uivos, os lobos rosnam, ganem, latem em contextos muito específicos. Um rosnado não é só ameaça. Às vezes, é aviso. Um ganido pode ser pedido de atenção, de comida ou sinal de dor. Cada som, combinado com postura, cria uma mensagem bem precisa. É como se o mesmo tom de voz pudesse significar coisas diferentes dependendo da linguagem corporal. E aí entram os cheiros. Lobos têm um olfato incrivelmente poderoso. Eles usam marcações de cheiro, urina, fezes para demarcar território, mas também para transmitir informações sobre identidade, sexo, status reprodutivo, até saúde. Quando um lobo cheira outro, ele está lendo praticamente um dossiê químico. Quem você é, de onde veio, qual o seu papel no grupo. Agora, aqui está o que quase ninguém fala. A comunicação entre lobos não serve só para evitar brigas ou coordenar caçadas. Ela é a base da coesão social. É o que colando emocionalmente a matilha. Quando um lobo lambe o focinho do outro ou esfrega o corpo, ele não está apenas pedindo comida ou mostrando respeito. Ele está reforçando um laço social. E esse laço vai ser colocado à prova em momentos de extremo estresse, como durante uma caça grande, ou quando um filhote está em perigo. Essa conexão emocional nos leva diretamente para um dos aspectos mais marcantes do comportamento social dos lobos, a cooperação. Porque não adianta ter liderança se o grupo não souber agir como um só corpo. E é aqui que a matilha mostra por que é uma das organizações sociais mais eficientes do mundo animal. Se você está acompanhando, agora vem a parte em que os lobos viram uma verdadeira máquina de coordenação em grupo. Imagina uma matilha caçando um grande herbívoro, como um alce ou um bisão jovem. Sozinho, um lobo teria enormes dificuldades. Em grupo, eles se tornam muito mais perigosos, mas só se houver coordenação. A caça cooperativa é, talvez, o momento em que a liderança e a organização social mais aparecem de forma clara. Nem todos os lobos fazem a mesma coisa durante uma caça. Alguns assumem naturalmente o papel de perseguidores, correndo atrás da presa para caçá-la. Outros se posicionam mais nas laterais, antecipando movimentos de fuga. Muitas vezes, um lobo mais experiente observa o comportamento da presa, identifica um animal mais fraco, mais velho ou ferido e direciona a matilha contra ele. Não é que eles façam um plano detalhado como humanos, mas existe uma inteligência tática coletiva emergindo do comportamento combinado. Curiosamente, nem sempre quem é líder social é quem corre mais na frente. Às vezes, o lobo mais velho, que não tem mais tanto fôlego, fica mais atrás, quase como um coordenador. Já os jovens, com energia de sobra, são a linha de frente, o impacto inicial. Isso mostra algo importante. A matilha, liderança não é só força bruta, é leitura da situação. É saber quando avançar e quando recuar. Outro ponto impressionante é a capacidade do grupo de adaptar a estratégia dependendo da presa. Presas menores podem ser caçadas por poucos lobos. Às vezes, até por um só.
Presas grandes exigem mais membros e uma perseguição mais longa, alternando lobos na linha de frente para evitar exaustão. Alguns pesquisadores observam padrões que lembram muito um time de corrida de revezamento, com troca de funções conforme o esforço aumenta. E sabe o que é mais fascinante? Quando a caça dá certo, a forma como eles dividem a comida também reforça a hierarquia. Normalmente, o par reprodutor come primeiro, depois os outros membros, mas nem sempre isso é rígido. Em momentos de escassez ou quando há filhotes, os adultos podem regurgitar comida para os jovens, invertendo a lógica de que o mais forte come primeiro. Isso mostra uma nuance muito interessante da organização social. Poder não existe isolado da responsabilidade. Essa dinâmica cooperativa durante a caça prepara o terreno para um dos momentos mais emocionantes da vida da matilha, e também um dos mais delicados: a criação e proteção dos filhotes. E é aqui que a liderança ganha uma camada completamente diferente, e coloca, muitas vezes, a fêmea em destaque. Se você ainda está comigo, agora vem o lado mais sensível e, ao mesmo tempo, mais estratégico da vida dos lobos. Quando uma fêmea reprodutora está prenha, a matilha inteira muda de comportamento. Eles escolhem uma toca, geralmente um local mais protegido, muitas vezes reutilizado ano após ano, com variações. A rotina de caça pode ser ajustada. Lobos que normalmente se arriscariam mais se tornam muito mais cuidadosos ao se aproximar do território da toca. Por quê? Porque a sobrevivência dos filhotes não é responsabilidade só da mãe, é responsabilidade da matilha inteira. Depois que os filhotes nascem, a fêmea passa bastante tempo com eles, especialmente nas primeiras semanas. Ela depende do grupo para trazer comida. E é aqui que aparece um detalhe social fascinante. Os outros lobos, inclusive machos, regurgitam voluntariamente alimento para a fêmea e para os filhotes. Isso não é apenas instinto de sobrevivência da espécie. Isso é cooperação social ativa. Eles sacrificam parte de sua própria segurança alimentar para alimentar os membros mais frágeis do grupo. Muitas vezes, lobas que não estão reproduzindo atuam como verdadeiras babás. Elas ajudam a cuidar dos filhotes, vigiam a toca, brincam com os jovens, ensinam comportamentos sociais básicos. Essa divisão de tarefas torna a matilha incrivelmente eficiente em criar a próxima geração. E é nesse ponto que a liderança da fêmea ganha um peso especial. Ela regula o contato com os filhotes, decide quando é seguro deixá-los se afastar mais. Às vezes é ela quem acalma tensões dentro do grupo por meio de contato físico e vocalizações mais suaves. Agora, imagina a tensão. Filhotes curiosos, vulneráveis, predadores e rivais por perto. E um grupo que precisa caçar, mas também proteger. É nesse equilíbrio delicado que a verdadeira organização da matilha aparece. E um ponto extremo de tensão social surge quando os filhotes crescem e se aproximam da idade de dispersão. Momento em que alguns lobos vão deixar a matilha para tentar formar seus próprios grupos. Esse processo é socialmente doloroso e, ao mesmo tempo, necessário. Esse momento abre caminho para uma das perguntas mais intrigantes. Como uma matilha lida com conflito interno, competição e até rebelião silenciosa? Porque, por mais cooperativa que seja, estamos falando de animais com interesses individuais. E é aqui que entram as leis não escritas da matilha, que podem tanto manter a paz quanto expulsar um lobo para sempre. Se você está seguindo até aqui, agora a gente entra na zona mais tensa da vida social dos lobos. Como eles lidam com disputa de poder, punição e até exílio social. Em qualquer grupo social com hierarquia, chega um momento em que alguém quer subir. Entre lobos, isso costuma acontecer com subadultos, principalmente machos, mas também fêmeas, que vão ficando mais fortes, ganham experiência e começam a testar limites. Isso pode aparecer em situações sutis, demorar um pouco mais para mostrar submissão, ocupar um espaço preferencial, tentar intervir em uma interação de outro membro. Quando esses testes começam a se repetir, o líder da matilha, seja o macho ou a fêmea, responde. Às vezes, com um simples olhar fixo, um rosnado curto, uma postura de corpo que diz claramente, ainda não. Outras vezes, o conflito escala. Aí surgem brigas mais intensas. Mas mesmo nessas brigas, a regra geral é evitar ferimentos graves. O objetivo é reafirmar posição, não eliminar o oponente. Mas o que acontece quando um lobo insiste em desafiar a hierarquia ou quando o grupo fica grande demais? A solução social mais radical é a saída. Muitos lobos jovens acabam deixando a matilha onde nasceram. Alguns são praticamente expulsos, outros parecem partir quase voluntariamente, pressionados pela dinâmica social. Esse processo é chamado de dispersão. É um momento de altíssimo risco,
Um lobo sozinho tem mais dificuldade de caçar, corre mais perigo no território de outros e precisa encontrar um parceiro e, muitas vezes, um território vazio para começar uma nova matilha. Curiosamente, essa punição social é também o motor da expansão populacional dos lobos. Sem dispersão, as matilhas ficariam hiperlotadas, a comida não daria para todos, os conflitos explodiriam. Então, a mesma organização, que às vezes parece dura, expulsa indivíduos, é justamente o que mantém a espécie viva em longo prazo. Existem também situações extremas em que um líder muito velho ou enfraquecido perde a posição. A troca de liderança pode acontecer de forma relativamente rápida, depois de algumas interações intensas, ou de forma mais gradual, quando o novo líder simplesmente começa a ser seguido com mais frequência, enquanto o antigo vai se retraindo. E aqui entra um aspecto quase filosófico. Liderança. Entre lobos, não é só controlar outros, é ser capaz de mantê-los unidos. Quando um líder perde essa capacidade, a própria matilha começa a votar com as patas, seguindo o outro. Toda essa dinâmica de disputa, dispersão e troca de liderança prepara o cenário para algo ainda mais profundo. As regras implícitas de convivência que permitem que a matilha exista por anos, às vezes mantendo a mesma base familiar por muito tempo. E é nesse ponto que a organização dos lobos começa a parecer estranhamente familiar para nós, humanos. Se você continua aqui, agora é a hora de conectar o comportamento social dos lobos com algo que talvez você viva todos os dias, sem perceber o quanto se parece com uma matilha. Quando você observa uma matilha ao longo do tempo, percebe que o que mantém o grupo unido não é só a necessidade de caçar em grupo, mas um verdadeiro contrato social silencioso. E esse contrato é baseado em alguns pilares muito claros: lealdade, reciprocidade, limites e propósito compartilhado. Lealdade aparece na forma como os lobos defendem uns aos outros. Uma matilha vai enfrentar um predador maior, como um urso, de forma muito mais ousada quando está protegendo filhotes ou um membro ferido. Vários lobos podem se arriscar para distrair o inimigo, permitindo que o mais vulnerável fuja. Isso não é racional no sentido humano, mas é profundamente funcional em termos de espécie. Grupos que se protegem têm mais chances de durar. Reciprocidade está nas trocas diárias. Quem caça, mais traz mais alimento. Mas também depende de outros para proteger a toca. Quem cuida de filhotes não está caçando naquela hora, mas está garantindo o futuro da matilha. No longo prazo, todos se beneficiam. É como um sistema de créditos sociais invisíveis, em que cada ato de cooperação reforça a confiança. Limites aparecem nas regras de hierarquia, no respeito ao alimento, no espaço pessoal dentro do grupo. Um lobo subordinado sabe até onde pode ir. Um líder sabe até onde pode pressionar sem quebrar o grupo. Quando esses limites são respeitados, a vida flui. Quando são violados, surgem conflitos, dispersão, até morte. E propósito compartilhado? Para os lobos, o propósito é relativamente simples: sobreviver, reproduzir, manter o grupo saudável. Mas na prática, isso se traduz numa coesão diária impressionante. Eles se movem juntos, descansam, próximos, uivam em coro para reforçar a presença territorial e ao mesmo tempo reforçar os laços internos. Um uivo coletivo é quase como uma reunião de equipe. Estamos aqui, estamos juntos, este é o nosso território, nós existimos como um grupo. Agora vem a parte mais surpreendente, o verdadeiro clímax de toda essa história. A decisão que pode redefinir completamente o futuro da matilha. Em certos momentos críticos, como uma grande escassez de presas ou uma pressão intensa de outras matilhas, o grupo pode se dividir. E essa divisão não é caótica, é quase como uma reorganização estratégica. Alguns membros, geralmente mais jovens, acompanham um novo líder emergente e formam uma nova matilha. Outros ficam com o núcleo original. Nesse ponto, tudo o que você viu até agora se encontra: liderança, cooperação, conflito, hierarquia, comunicação. A decisão de seguir um novo líder ou permanecer com o antigo, de ficar num território ou partir em busca de outro, é o maior teste da organização social dos lobos. E o mais impressionante é que isso acontece sem uma assembleia, sem votação formal, apenas pela soma de decisões individuais, guiadas por instintos, memórias, experiências e vínculos afetivos. Antes de fechar, pensa no seguinte: quando um uivo ecoa na floresta, você não está ouvindo só um som bonito ou assustador. Você está ouvindo a voz de uma sociedade funcional, que se reorganiza, se adapta,
preserva os mais frágeis, expulsa alguns, integra outros. Tudo isso mantendo uma estrutura de poder que não é perfeita, mas é extremamente eficiente para o mundo em que vive. Para recapitular, o comportamento social dos lobos é muito mais do que dominação bruta de um macho alfa. A matilha é uma família estendida, liderada geralmente por um casal reprodutor, onde a hierarquia se expressa em gestos diários, não só em brigas. A comunicação é rica, feita de postura, sons, cheiros, toques, e serve tanto para coordenar caçadas quanto para manter a paz. A cooperação é a base da sobrevivência, desde a caça em grupo até o cuidado coletivo com os filhotes. Conflitos existem, mas são regulados por regras implícitas que evitam destruição interna e, ao mesmo tempo, impulsionam dispersão e formação de novas matilhas. No fundo, o que os lobos mostram é que poder sem responsabilidade destrói o grupo, e que verdadeira liderança é a capacidade de manter indivíduos fortes, armados, cheios de instinto, caminhando na mesma direção por anos. Se alguma coisa nessa organização dos lobos te lembrou uma empresa, uma família ou até um grupo de amigos, não é coincidência. A natureza descobriu soluções para viver em grupo muito antes da gente. Se você curtiu mergulhar nesse mundo social dos lobos e quer que eu explore outros animais com estruturas sociais complexas, como elefantes, chimpanzés ou até formigas, deixa nos comentários qual espécie você quer ver em um próximo vídeo. Compartilha com alguém que ainda acredita no mito do macho alfa e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo mergulho pelo lado mais social e surpreendente da vida selvagem.